dia. Bom dia e boa noite. Esse vídeo eu vou fazer para as duas turmas, tá? Turma 148 e 145, porque vocês acabaram se encontrando aqui em um procedimento. Como eu estava dizendo, este vídeo vai para as duas turmas, porque é importante, vocês estão em procedimento cirúrgico, lógico que o procedimento cirúrgico para o técnico de enfermagem, geralmente a assistência é uma e para o auxiliar de enfermagem é outra. Mas nós se encontramos aqui em toraxintese, que a informação para o auxiliar de enfermagem é extremamente importante, que vai entrar em dreno de tórax também. E para o técnico de enfermagem fundamental, porque é ele que vai estar lá fazendo toda a assistência, prestando toda a auxiliando o médico e o enfermeiro nesses procedimentos, ok? Bom, nós vamos falar agora de toraxentese. Toraxentese consiste na introdução de uma agulha oca ou de um trocânter, tá? Um dreno tubular na cavidade pleural, com a realização de uma punção no segundo ou no terceiro espaço intercostal ao longo da linha média auxiliar. Esta cirurgia é indicada para drenar líquidos ou ar acumulado na cavidade pleural, restaurar a pressão no espaço pleural e expandir o pulmão em colapso. O acúmulo de líquido ou ar na cavidade pleural pode ser ocasionada por traumatismo torácico, cirúrgico, intratorácico ou ser secundário e por outras enfermidades, tais como linfoma, neoplasia, pneumonia, infarto pulmonar, insuficiência cardíaca congestiva e crise e cirrose hepática, perdão. Então, o que consiste na toraxentese? Vai ser uma agulha que vai colocar lá no pulmão para drenar líquido que está no pulmão ou ar que está no pulmão. O que leva o paciente a ter esse líquido no pulmão ou esse ar no pulmão? Tá? Pode ser um acidente, um trauma torácico, pode ser uma patologia que seria um derrame pleural por causa de uma pneumonia, por causa de um infarto agudo do miocárdio. Então, aquele líquido pleural, ele vai aumentar, ele vai passar a produzir mais e vai encharcar o pulmão do paciente. E aí o paciente, de vez de ter uma expansão comum, que é inspirar e expirar, ele não consegue porque o pulmão está cheio de líquido, tá? Esse procedimento é um procedimento simples que pode ser feito em uma sala cirúrgica, né? Geralmente no pronto-socorro, nós temos salas de pequena cirurgia. Não precisa necessariamente encaminhar o paciente para o centro cirúrgico, mas ele precisa de um ambiente limpo, como uma sala cirúrgica, ou no próprio centro cirúrgico também pode ser realizado, tá? Então, toraxentese, introdução de uma agulha no segundo ou terceiro espaço intercostal da costela ali, não tem um espaço entre uma e outra, o médico introduz a agulha ali e ele drena, através dessa introdução, essa agulha tem que ser grossa, pode ser um gelco grosso ou uma agulha específica, vai drenar o líquido desse pulmão para o paciente ter uma expansão normal do pulmão, beleza? Quais são as indicações? Derrame pleural, hemotórax, pneumotórax, acúmulo de líquido em decorrência de cirurgia cardíaca, restauração da pressão do espaço pleural e expansão pulmonar. Então, como eu tinha falado para vocês, o derrame pleural pode aumentar aquele líquido pleural que tem, né? Entre o pulmão e o coração, entre o pulmão nós temos uma pleura e tem um líquido pequeno que percorre ali. Pode aumentar esse líquido por algum problema, até mesmo por uma bactéria. Pode ter um pneumotórax, que também pode ser uma pancada no tórax. Pode ter um hematórax também. O acúmulo de líquido em decorrência de cirurgias, pode ser uma cirurgia cardíaca que o paciente faça. E aí, às vezes, uma restauração do espaço pleural, que tem que restaurar esse líquido que está lá dentro, ok? Então, são várias indicações. Quais os cuidados no período pré-operatório e no período pós-operatório? Período pré-operatório. Eu vou falar para vocês o período pré-operatório, depois eu encerro o vídeo e volto com o período pós-operatório. Então, período pré-operatório. Providenciar antisséptico, gases, esparadrapo, agulha de punção, seringas de 20 e 50 ml, material para anestesia,
tubos esterilizados, se o objetivo for coletar o material para exame. Luvas estéreo, como campo fenestrado, torneirinha, frasco a vácuo com equipo. Então, aqui, primeiramente, o que pede é o material. O que vocês vão ter que fazer? Decorar esses materiais. Porque quando você estiver na instituição, o médico vai falar, ó, eu vou fazer uma toraxentese, prepara o material. Então, vocês têm que saber o material. Então, vocês sabendo aqui, esse material já vai ser de grande ajuda para vocês procurarem lá na hora o material. 2. Posicionar o paciente utilizando uma das 3 posições seguintes. Ou ele sentado, né, com o braço atrás da nuca, ou ele lateralizado. Vê com o médico qual é o melhor, ou ele deitado, também de lado para o médico, no lado que vai ser a toraxentese. Pergunta para o médico qual a melhor posição. Lembre-se de proporcionar conforto respiratório para o paciente, manter a cabeceira elevada para que o paciente respire. Porque o paciente, quando ele vai fazer uma toraxentese, com certeza ele vai estar com uma dispneia ali instalada ou uma taquipneia, tá bom? Então ele vai estar com desconforto respiratório para ficar melhor. E aí você tem que controlar esse desconforto respiratório dele, proporcionando o melhor alívio possível, decúbito elevado, oxigênio, conforme prescrição médica, mas tem que estar ali um equilíbrio entre os dois, ok? 3. Orientar o paciente a parar de respirar no momento da introdução da agulha. Tá tudo preparado. Abrir o campo, pega uma mesa auxiliar, abre o campo, né, pro médico, um campo de pequena cirurgia, abre as coisas dentro, seringa, agulha, pega a xilocaína, bota do lado, abre gases, a luva, dá uma luva pro médico, não tem que ser necessariamente uma luva estéreo, luva estéreo, dá a luva estéreo pro médico, tá bom? Para ele colocar. E ali, quando depois, para você ficar do lado do paciente, e aí você fala pro paciente, quando você vê que vai introduzir a agulha, inspira e segura, e aí o médico introduz. Geralmente o próprio médico já dá essa orientação pro paciente, tá? Promover ao lado do paciente durante o procedimento. Perdão, a professora leu errado aqui. Permanecer. Então, vocês vão permanecer do lado do paciente, que eu já tinha falado. Fazer o curativo compressivo no local, retirada da agulha. Quando retira, fica um buraquinho bem pequenininho, mas tem que fazer a compressão, porque ali vai ficar drenando líquido ainda, tá bom? E aí, anotar o que foi drenado, ok? De líquido do paciente, a quantidade. Pode drenar 500 ml, 1 litro, tá? Quando o médico colocar a agulha, você coloca o sistema de vácuo, que é um sisteminha que vocês vão colocar, que vai dar sentido contrário. Vocês vão colocar para drenar embaixo, geralmente no cálice estéreo, tá bom? Aqui a gente vai falar um pouquinho, ele fala do dreno de tórax, tá? Que também é um sistema de drenagem, só que o dreno de tórax, ele já permanece, ele já fica lá no próprio paciente, o dreno de tórax, tá? Que é o dreno de sistema subaquático, vocês vão ver aí. Sistema subaquático, com um único frasco estéreo de 1 a 5 litros, capacidade fechada. O sistema de 2 frascos consiste em um frasco montado de forma idêntica e do sistema subaquático, porém o tubo longo ligado a outro frasco que possui uma tampa. 2 tubos curtos em um dos dois, quais conectado ao dreno colocado no paciente, tá ok? Então, como que é isso, professora? É um sistema subaquático, porque a pressão que vem do ar, ela tem que ter um descanso na água, tá? Ela vai ter que bater na água aquele ar que vem do pulmão, e ali ele libera o líquido que tem e volta como se fosse uma lubrificação para ficar melhor, explicado para vocês. Professora, como que é esse frasco que aqui está falando na teoria de frasco subaquático? Algum de vocês já devem ter visto, é um sistema fechado de um frasco e ele tem um dreno que sai e fica lá no paciente, que é conectado, sai uma extensão que é conectada no dreno de tórax e no próprio frasco tem outro sistema, que é o que vai dar a pressão negativa. Tem um outro pontinho assim, ó, vocês vão observar quando vocês olharem, que ela morre ali, ela não vai conectar em lugar nenhum, a não ser que eu precise colocar um sistema de aspiração
nesse dreno, mas não é o caso, não se preocupem que se tiver que colocar vai ser o enfermeiro, tá bom? Então ali, por isso que eles determinam, eles falam que é um dreno de sistema subaquático, porque quando o ar vem, a gente vai ter que colocar o selo d'água, que é a água no dreno de tórax, aquela água que fica embaixo, tá? E aí você vai ter que, o ar vem, deixa a secreção ali, né? Já traz, vem junto a secreção, vem o sangue, vem o líquido que tiver que vir, fica ali e o ar volta umidificado, fica um buraco no pulmão, o dreno lá dentro, o ar sai e volta para aquele buraco, sai e volta naquele buraco. Por que fica aquele buraco ali aberto? Para poder drenar a secreção que está dentro do pulmão, seja sangue, seja líquido, ok? Eu vou voltar depois com os cuidados no período pós-operatório. Daqui a pouquinho eu já retorno.